Um hospital em Minas Gerais foi condenado a indenizar um casal que foi constrangido ao receber o diagnóstico errado de que a mulher havia contraído HIV. O que pesou nesse caso foi a forma como a notícia foi dada. Blenda se descobriu soropositiva há 1 ano e meio. Foram 2 testes para que o diagnóstico de HIV fosse confirmado. Um sentimento de choque, seu mundo se abrir, medo do que vai acontecer, de como as pessoas vão te olhar, de como vai ser sua vida dali em diante. Nos casos de diagnósticos de doenças incuráveis, como o HIV, os laboratórios pedem que os pacientes façam um novo exame, o reteste, antes de confirmar o resultado. Com um exame sensível, onde você quer pegar o maior número de casos, ou o maior número de possibilidades de casos, e depois um teste confirmatório, que é o exame mais específico, onde você vai tirar quem é realmente negativo e quem sobrar é porque tem esse diagnóstico. Algumas doenças, por exemplo, lúpus, gripe, quadro viral agudo, se você fizer o teste rápido para HIV durante algum quadro viral agudo, ele pode vir como falso positivo. A conduta médica determina que o resultado do exame de HIV positivo, por exemplo, deve ser revelado apenas ao paciente e que é ele quem deve se encarregar de comunicar a um eventual parceiro ou cônjuge. Mas, segundo este médico, em último caso, o profissional pode fazer a revelação do resultado ao companheiro. Esse paciente tendo um cônjuge, você vai falar para o paciente de todos os riscos que o cônjuge dele sofre se ele não ficar sabendo que pode ter essa doença, de não iniciar tratamento, de não fazer diagnóstico. Normalmente, o que a gente faz é dar um tempo para o paciente contar para o cônjuge. Caso o paciente não conte, a gente já tem algumas normas de Conselho Regional de Medicina autorizando o médico a contar para o cônjuge esse diagnóstico visando proteger a vida do cônjuge. O Código de Ética Médica proíbe que o profissional revele fato em virtude da profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento do paciente. Apesar da exceção, o médico não pode expor o paciente a constrangimento. Em Minas Gerais, um hospital foi condenado a indenizar um casal em R$20 mil por ter divulgado um diagnóstico errado de HIV. Segundo o processo, a equipe divulgou o falso diagnóstico na frente de outras pessoas, constrangendo o casal e violando o sigilo médico. Isso foi decisivo para a condenação. Para o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que analisou o caso, a equipe médica foi negligente e violou o direito de personalidade do casal, interferindo no bem-estar da família. Foi dada uma notícia de uma forma abrupta e de uma forma, inclusive, com publicidade. Havia pessoas estranhas, nem parentes da paciente, presentes no ambiente e ouviram a notícia. Então, a condenação se deu mais pela forma como a notícia foi dada, quebrando o sigilo médico e expondo a paciente a um constrangimento. E vamos continuar no assunto e conversar agora com o advogado Leander Miquelon. Boa tarde, doutor. Boa tarde, boa tarde. A gente viu aí na reportagem, tem 2 questões. Além do diagnóstico errado, a divulgação desse diagnóstico. Só o fato do diagnóstico estar errado pode gerar danos morais, materiais? Depende dos desdobramentos que nós vamos ter com esse diagnóstico errado, né? Se a pessoa, de repente, já começou de imediato um tratamento com aquele coquetel famoso, conhecido para casos de HIV, já tem um certo efeito no próprio organismo da pessoa, porque são coquetéis que têm realmente componentes pesados e aquilo ali causam alguns tipos de alterações no organismo. Então, indenização por danos morais e danos materiais, mas o laboratório, o hospital pode ser cobrado também, uma indenização dele e do médico? Nós temos uma situação assim de uma responsabilidade objetiva, né, de todos aqueles que participam daquele atendimento. Se o médico for realmente um funcionário, um servidor do próprio hospital, se ele tiver um vínculo ao hospital, o hospital responde objetivamente porque a prestação ali é como se fosse unitária. É o hospital com o próprio médico dele prestando esse serviço. Agora, o laboratório depende muito, né? Tem que ver qual o nível de participação que o laboratório teve, porque ele está ali atendendo a uma solicitação do próprio profissional médico. Nesse caso específico, que pesou mais na decisão da Justiça, não foi o diagnóstico errado, e sim a divulgação, porque é um momento delicado, de uma decisão ali para ser comentada entre as pessoas que eles conhecem, né? Uma decisão
muito própria, acabou sendo divulgado para outras pessoas. Esse fato pesou de fato mais, né? Eu acredito que foi realmente essa publicidade. Acho que é o momento da família, das pessoas, do próprio paciente ali. Deveria ter sido num local reservado, né, voltado só aquelas pessoas que interessavam saber do diagnóstico. A gente sabe muito bem que não é fácil, como se fosse um diagnóstico de câncer ou qualquer outra doença grave. Qualquer pessoa vai ter realmente uma resposta já muito alterada ali naquele momento, até por saber que está com aquele tipo de enfermidade. Mas quando isso aí se extrapola para terceiras pessoas que não têm qualquer vínculo com a pessoa, você está expondo ela realmente a uma situação constrangedora perante terceiros. E tem também a questão na esfera administrativa do médico com o Conselho Federal de Medicina, né? Então, nós temos duas situações, a esfera criminal e também administrativa. Exatamente. Eu acho que junto ao CFM e ao CRM, ele responde pelas questões profissionais. Ele vai responder ali, um caráter administrativo da própria carreira dele como médico e as condutas que ele teve na condução daquela situação com o médico-paciente. Justamente por ferir o sigilo médico, que é algo da ética profissional, né? Exatamente. Como nós, advogados, temos também o dever de sigilo com o profissional, o médico também tem que ter esse cuidado de proteger o paciente de situações que, além da própria doença que ele já teve o diagnóstico, além de ter sido errado, mas mesmo que fosse um diagnóstico correto, ele tem que ter o cuidado de preservar aquele paciente. O Código Civil também versa sobre essa questão? O Código Civil, na verdade, não especificamente sobre profissões, mas ele versa sobre a questão da responsabilidade civil. E aí decorre a responsabilidade civil médica, que o profissional pode responder civilmente, ou até o hospital, no caso, né, tanto a pessoa jurídica quanto física, pelos danos eventualmente causados, sejam eles morais ou materiais. Nesse caso específico, a indenização é de R$20 mil. Como entender essa questão desses valores? E aí tem danos morais, tem a questão do diagnóstico errado, da divulgação. Como entender esses possíveis valores? A formatação do valor, na verdade, o juiz vai levar em consideração, além da questão financeira, ou seja, a capacidade do ofensor, no caso o hospital e o próprio profissional médico, a capacidade do ofendido. Então tem que ter um contraponto entre essas duas situações para que você não tenha uma indenização muito excessiva, que venha a caracterizar um enriquecimento sem causa do paciente, e também um valor também que seja pouco para que penalize e faça com que o hospital ou o profissional não repitam mais esse tipo de procedimento. E também que não seja um valor também muito elevado para que o hospital também não tenha que, ou o próprio profissional, responder com o seu patrimônio quase na totalidade por uma situação dessa. Então tem que ser sempre um valor equilibrado. Ok, Leander Miquelon, mais uma vez, obrigado pela participação conosco. Sempre à disposição. Boa tarde. Boa tarde.